E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo ao React em 8 minutos, a série da Escola de JavaScript que veio para trazer conhecimento prático em poucos minutos para você. Nesse episódio, a gente vai aprender como dominar os hooks facilmente. Eu vou começar te falando o que eles são e por que eles foram criados, e depois a gente vai ver um exemplo prático de como usar os hooks para que você aprenda a usar eles no seu código também. Os hooks foram inseridos a partir da versão 16.8 do React. Eles permitem que você use o state e outros recursos do React sem escrever uma classe. Ou seja, agora você pode usar o state do component mesmo em um componente do tipo função, que são bem mais simples de escrever, bem menos verbosos. Eles também são importantes porque eles ajudam a reutilização de lógica com estado entre os nossos components. Você pode criar hooks customizados e compartilhar eles entre os nossos components. Dois hooks importantes é o hook state, que é esse para a gente setar e gerenciar aí os estados do nosso componente, e também o hook effect, que ajuda a gente a gerenciar o life cycle, né, do nosso component. Ou seja, quando você precisa rodar algum comando, quando o component vai ser montado ou atualizado, né, como a gente usava o component de mount, component de update, etc. Agora a gente pode usar o hook use effect, né? Ele vai então rodar ali quando o nosso componente for ser renderizado. Então a gente vai ver esses dois tipos de hook na prática e você vai poder aprender a usar tudo isso de forma fácil. E se você quiser saber mais detalhes sobre a motivação dos hooks, eu vou deixar esse link da documentação para você lá no post. Bora! Esse código que você está vendo foi criado usando o Create React App, basicamente um projeto novo, vazio, e aqui você pode ver um exemplo simples, é um component de classe normal, que eu peguei do exemplo do próprio React, da documentação dele, e é um contador de vezes que você clica no botão, certo? Se eu vier aqui, ó, eu posso clicar nesse botão N vezes e ele vai mostrar para a gente. Esse é o código antigo, né? Sem usar os hooks. E para melhorar ele, a gente vai usar o hook state. Então aqui você pode ver que a gente tem um construtor que mostra, né, um estado, que está criando um estado com contador zerado. E aqui a gente tem o setState que seta esse estado para que ele mude lá na tela. Agora, para melhorar esse código, a gente vai importar o hook useState aqui, é um outro hook, né, de estado. Ao invés desse construtor, a gente vai declarar aqui, ó, uma const, mas não antes disso, a gente vai primeiro criar, né, o nosso function example. Aqui a gente vai então declarar const e aqui a gente vai colocar count e set count, tá? Então, agora a gente vai chamar o useState passando 0 para ele. Esse código parece um pouco misterioso, mas ele é bem simples. A gente está usando esse método aqui, né, que a gente importou do React, que é o useState, e através dele a gente vai gerar um estado chamado count e um método para alterar esse estado chamado setCount. Esse 0 que a gente está passando é o valor para inicializar o count, então ele vai inicializar com 0, como aqui, certo? Bem simples, né? Bem mais simples do que a gente fazer tudo isso aqui e depois precisar de um método para setar esse estado também, ok? Depois disso, a gente pode até copiar esse return aqui, vamos colocar ele aqui no nosso example. Perfeito, agora a gente já vai ter uma coisa bem parecida. Eu vou remover esse anterior, que a gente está substituindo. Aqui a gente tem então o setState, mas a gente não tem mais esse state, a gente tem o setCount ao invés disso. Então a gente vai tirar tudo isso aqui, vamos apagar tudo isso, vamos colocar um setCount. Setar o contador seria colocar o contador mais 1, certo? Para ter o próximo contador. Então seria o count mais 1 aqui. Isso deveria funcionar já, né? Já deve funcionar para a gente. Ele só falou que a gente está chamando de isState aqui para pegar o count. Agora não precisa mais. Quando a gente declara usando o useState, não precisa do thisState antes. É só chamar com o nome mesmo, ó. Funcionou perfeitamente para a gente, ó. Agora, se a gente clica, funciona. É um código bem menor e bem mais claro, né, do que o anterior. Agora, vamos ver o use effect. Vamos usar o exemplo que ele tem aqui na documentação para a gente, ó. Eu vou pegar o exemplo da classe mesmo.
Vou mostrar para você como funcionaria. Aqui a gente tem um exemplo, uma classe normal, que também tem um construtor com estado count. A diferença é que quando esse componente ele é montado ou atualizado, a gente vai setar o title da página, né, que aparece lá em cima da aba, com você clicou X vezes, né, nesse botão. E aqui todo o resto continua igual. Aqui a gente tem a nossa classe, class example e tudo normal para a gente. Vamos recarregar a página, vamos ver se funciona. Ele está reclamando aqui que o example não está definido. Aqui está exemplo, né? Então vamos lá, example. Opa, deixa eu copiar aqui. Maravilha. Agora vai aparecer. Então se eu clico aqui, aqui em cima muda também. Ó, você clicou 5 vezes. Isso muda por causa do component did mount e o component did update. Sempre que ele vai ser re-renderizado, esse cara aqui vai rodar também. Ok? Então vamos reescrever esse cara usando a parte do use effect. Então vamos lá. A gente pode vir aqui e começar a reescrever ele. Function example. Vamos colocar assim. A gente vai declarar de novo aqui a const, o count, o set count. Vamos receber o use state 0, certo? Fizemos o que a gente já tinha feito anteriormente. Vamos copiar esse return para ficar certinho. Vamos deixar o código no ponto que a gente tinha anteriormente, o count aqui. Vamos retirar ele dali. Aqui a gente vai voltar a ser o set count. Assim a gente decora bem a nova sintaxe, né? O set count, count mais 1. Ele deve voltar a ser como era anteriormente, né? Sem a parte de mudar a aba lá em cima, né? Agora a gente vai remover esse example, vamos ver se funciona. Eu vou comentar ele aqui, vamos ver se funciona. Voltou a funcionar. Agora então vamos adicionar esse efeito, né, de atualizar lá em cima quando a gente mudar o botão. Vamos chamar aqui o use effect, certo? Use effect. E para ele a gente pode criar aqui, ó, use effect. A gente passa para ele uma função, certo? A gente vai colocar aqui, e o que a gente colocar aqui dentro deve ser executado quando for atualizado e quando for criado também. Então, vamos copiar o código que ele tinha aqui do título, certo? Só tirando, então, a parte do state, que não faz sentido para a gente é só o count mesmo. Vamos ajustar. Maravilha. Então, se eu clicar lá, deve funcionar, deve aparecer lá em cima. Ó que maravilha, ó. Eu cliquei, funcionou, certo? Então, o useEffect faz o papel que o component did mount e o component did update fazem. E a parte que a gente colocou aqui, declarou o nosso useState, vai funcionar com essa parte do construtor e também esse método que ele estava usando para setar o estado, né, que é o thisState. Vale a pena ver a documentação para ver todos os detalhes dos hooks e para aprender a utilizar melhor eles no projeto. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido um pouco mais dos hooks, que você comece a usar nos seus projetos. Se você gostou desse screencast, não deixe de se inscrever no canal e também deixe um comentário aí para a gente falar sobre hooks customizáveis, para você aprender a reaproveitar lógica com estado nos seus projetos. Até mais, programador!